Bom dia, alunos dos segundos anos da disciplina de inglês do Vespertino da Escola Estadual Sebastião Gugel. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Esse ano a gente não se encontra mais pessoalmente, mas vamos continuar tocando barco por aqui. Hoje nós vamos ver um pouco de gramática. Vamos abrir na página 39. Nós já fizemos a primeira parte dessa página. Agora nós vamos começar a Language Study, estudo da linguagem. Tem aí o nomezinho grande, maiúsculo, abaixo da primeira parte da página. Nós vamos hoje ver essa parte que tem possessive pronouns, pronomes possessivos. Então vamos lá. Language Study, possessive pronouns. Estudo da linguagem, pronomes possessivos. 1. Observe the word in bold in this sentence. Observe a palavra destacada na sentença. Animals are not ours to eat or experiment on, use for entertainment, or abuse in any other way. Os animais não são nossos para comer, vestir, experimentar ou para entretenimento ou abuso de nenhuma forma. Então, nesse ours aí, a gente vê um pronome possessivo nosso. In theory, another way of saying this would be. Em teoria, outra forma de dizer essas mesmas palavras seria: Animals are not our animals to eat, wear, etc. Animais não são nossos animais para comer, vestir, etc. Então, quando eu uso o ours, o nosso, eu já estou me referindo a animais. Ele é utilizado na primeira sentença para não precisar eu repetir a palavra animais. Então é por isso que o pronome esse é o papel do pronome possessivo. Ele entra se referindo a algum nome que já tenha sido referido antes, que já tenha aparecido antes na frase, para evitar que se repita. Continuando. Now, choose the appropriate options to complete the statements below and write them down in your notebook. Agora escolha as opções apropriadas para completar as assertivas abaixo e escreva-as no seu caderno. Então vamos lá. Vocês vão escolher qual das duas você vai utilizar, antes ou depois do tracinho. Possessive adjectives and possessive pronouns have similar forms, but they differ in use. Adjetivos possessivos e pronomes possessivos têm formas similares, mas eles diferem em uso. Possessive adjectives are always used. Os adjetivos possessivos são sempre usados. Aí vocês vão marcar aí before, antes, before, antes de um nome. While possessive pronouns, enquanto pronomes possessivos, ours is a possessive pronoun. Enquanto pronomes possessivos, nossos é um pronome possessivo. Are used instead of a possessive adjective mais noun, para evitar repetições. Então vocês vão marcar aí to avoid repetition. To avoid repetition.
2. Rewrite the table below in your notebook, completing it with the missing words. Você vai completar com as palavras que estão faltando. Então eu vou dizendo aí, você vai colocando. Personal pronouns, os pronomes pessoais, que são eu, você, nós, vocês, ele, eles. Então nós temos I, eu, you, você. Tá faltando aí o. Nós temos o she, que é ela. Tá faltando o he, que é ele. Então vocês vão completar aí com he, H-E, no primeiro espacinho. Nós temos she, que é ela. It, que se refere a animais e objetos. Tá faltando o nós, o I, W-E. You, você, vocês. E they, eles. Então, é possessivo, personal pronouns, pronomes pessoais, desculpa. Nós vamos colocar he e o I. Continuando. Possessive adjectives. Adjetivos possessivos. Aí nós temos o my, meu. Your, seu. His, dele. Tá faltando o dela. O dela vai ser her. H-E-R. Her. Nós temos o its, our, nosso. Your, seus. Tá faltando o their. Deles. T-H-E-I-R. Tá faltando their. T-H-E-I-R. Que significa deles. E os possessive pronouns, pronomes possessivos, que são meu, mine, yours, é o mesmo que está em cima, só que com S, Y-O-U-R-S, yours. Yours, Y-O-U-R-S. His, dele. Hers, dela. Não tem o it. E tá faltando ours. Nosso. Yours e theirs. Seus e deles. Três. The sentences below are related to the text on page 35 and the poem in page 37. Complete them with the appropriate possessive pronoun. Então, vocês vão completar com o pronome possessivo adequado. Letra A. Many of us bought our beloved pets at pet shops. Muitos de nós comprou seus animais em pet shops. Did you buy yours there? Você comprou o seu lá? Observe que esse yours, que como lá em cima é Y-O-U-R-S. Observe que esse yours está substituindo a palavra pet, para não repetir. Você não comprou o seu lá, então o seu aí
é para não repetir pet. Você não comprou seu pet lá. Então, para não repetir a palavra pet de novo, nós usamos yours. O seu lá. B. Animals surely deserve to live their lives free from suffering and exploitation. Os animais realmente merecem viver suas vidas longe de sofrimento e exploração. We deserve to live. Nós merecemos viver a nossa in the same way. Então, nossa vai ser ours. O-U-R-S. We deserve to live ours in the same way. Então, eu estou usando ours aqui para não repetir animais. Ou melhor, para não repetir o verbo viver. Nós merecemos viver a nossa também. Então, quando eu falo em nossa, eu estou utilizando para não repetir a palavra vida. Eu já mencionei vida anteriormente e eu utilizo o nossa para não repetir vida. Que aqui ficaria, nós merecemos viver a nossa vida da mesma forma, mas nós já citamos vida antes. Lives. Na letra C, people often ask if animals should have their rights. As pessoas frequentemente questionam se os animais deveriam ter seus direitos. Oppressed people should have. As pessoas oprimidas deveriam ter os deles também. Então, aqui eu estou falando em direitos, então vou utilizar theirs, have theirs too, para não repetir direitos novamente. Não repetir os seus direitos novamente. Então vai ficar oppressed people should have theirs too. T-H-E-I-R-S. D. The hens are locked in their cages. As galinhas estão presas nas suas gaiolas. Tigers in a zoo are locked in theirs too. Os tigres no zoológico são fechados nas deles também. Então vai colocar theirs para não repetir gaiolas. Tigres no zoológico são presos nas deles também. Página 40. Another use of the auxiliary verb do. Então nós vamos falar do do aqui. Look at the word highlighted in bold. A palavra destacada na sentença. Taken from the text. Retirados do texto. Then choose the right option to complete the grammar rule. Então escreva a melhor opção para completar a regra gramatical. Então nós temos aí uma frase do texto. All animals have the ability to suffer in the same way and to the same degree that humans do. Todos os animais têm a habilidade de sofrer da mesma maneira e no mesmo grau que os humanos têm. Então, nós temos aqui, quando eu digo todos os animais têm a habilidade, eu estou usando o do para não repetir o verbo have. Senão eu teria que dizer assim, os humanos têm a habilidade de sofrer também. Então, para evitar repetir tudo isso, eu coloco do. The auxiliary verb do can be used in the second part of a sentence when nós não queremos, we don't want, marque aí, we don't want, quando nós não queremos to repeat the verb used in the first part of the sentence.
Nós não queremos repetir o verbo usado na primeira parte da sentença. Então, eu não quero repetir o verbo have. In this example above, do is used to avoid repeating the verb have. No exemplo acima, o do é usado para evitar a repetição do verbo have, do verbo ter. Então, você vai marcar we don't want e have. Agora vamos para os modal verbs. Can, should e would. We started studying modal verbs in the unit 1, and we have learned that they express different ideas. Nós começamos a estudar os modal verbs na unidade 1 e nós aprendemos que eles expressam ideias diferentes. What idea do the modal verbs in bold expresses in the following sentences? Que ideias os modal verbs destacados expressam nas sentenças seguintes? Use the context to help you. Então aqui, pessoal, aqui eu vou dizer o que significa, quais são as condições dos modal verbs. Aqui nós temos vários nomes aqui dentro do quadrinho. Não sei se vai caber para vocês fazerem aí no livro. Então, se não couber, pega o caderno. Nós temos as circunstâncias dos modal verbs. Então, nós temos aí impossibility, impossibilidade, impossibilidade, permission, permissão, permissão, ability, capacity, habilidade, capacidade, habilidade, capacidade, ability, capacity, refusal in a hypothetical situation, recusa em uma situação hipotética, recusa em uma situação hipotética, uma negação. Então, refusal in a hypothetical situation, recusa em uma situação hipotética. Conditional, future in the past. Condicional, futuro no passado. Conditional future in the past. Condicional do futuro no passado. E advice, suggestion, moral obligation. Conselho, sugestão, obrigação moral. Então nós temos na letra A. Why should animals have rights? Por que os animais deveriam ter direitos? Então esse deveriam aí está utilizando qual circunstância, pessoal? Está utilizando a circunstância da última aí do quadrinho. Conselho, sugestão, obrigação moral. Então seria uma obrigação moral os animais terem direitos. Então vai ser a última sugestão. Advice, suggestion, moral obligation. Esse should aí tem essa circunstância. Diz conselho, sugestão, obrigação moral. B. The question is not can they reason, not can they talk, but can they suffer. A questão não é quem pode ter razão ou quem pode falar, mas quem pode sofrer. Esse pode ter razão, pode falar, pode sofrer. Ele tem a circunstância de ability, capacity.
habilidade, capacidade. Can, de poder fazer uma coisa. Então, ability, capacity, habilidade, capacidade. C, whenever we consider doing something that would interfere with their needs, we are morally obligated to take them into account. De qualquer forma que nós considerarmos fazer alguma coisa que interferiria nas vidas deles, nas necessidades deles, nós somos moralmente obrigados a levá-los em consideração. Então, quando eu falo interferiria, eu estou falando de uma condição futura, uma condição. Então, conditional future in the past, AC. D, if you wouldn't eat a dog, why eat a pig? Se você não comeria um cachorro, por que comer um porco? Então, o wouldn't, ele está utilizando uma negação numa situação hipotética. Se você não comeria um cachorro, por que comeria um peixe? Um porco. Então aí, refusal in a hypothetical situation. Recusa em uma situação hipotética. Não comeria. Letra E. They cannot spread their wings. Elas não podem abrir suas asas. Então, quando eu digo não pode, não podem, eu estou falando numa impossibilidade. Impossibility. Pessoal, por hoje é o nosso assunto de hoje, gramática. Até a próxima, se Deus quiser.